Boa noite. Boa noite. Consegue me escutar? Sim, estamos Tá me escutando. escutando? Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né, à segunda palestra da nossa jornada, que nós estamos criando, né, um modelo para poder levar conhecimentos, né, experiência para a formação do atleta de alto rendimento, dos associados da CBTP. Então, agradeço a Gisele de ter aceitado esse desafio para estar aqui doando seu tempo, né, doando seus conhecimentos aqui. A Gisele é psicóloga, ela já prestou um serviço para a delegação brasileira, né? Inclusive é pé quente, porque ela prestou o serviço quando nós fomos campeões do mundo, né? Com a equipe de Shotgun, né? Lá na Tailândia. Então ela fez uma conferência com todo mundo, então ela foi pé quente e nós fomos pela primeira vez campeão do mundo. Tivemos aí a vice-campeã do mundo, a Luísa, o campeão do mundo, Lucas Roth. Tivemos o Lucas Vargas lá, campeão júnior. Então, fora os resultados extremamente positivos, né? Os melhores resultados que a delegação brasileira já obteve em mundiais de shot. Então, agradeço, Gisele, muito você ter aceitado esse desafio, né? Está integrando aqui a equipe técnica da CBTP para trazer aí o conhecimento aí para os nossos atletas, tá? Seja muito bem-vinda e a palavra agora está com você. E vamos começar, então. Até Não, brasileiro, sábado. 19. Edmar, a Gisele está sem som. Estou tentando Voltou? aqui, só um minutinho. Agora voltou. Aí. Então, boa noite para nós. Todo mundo firme. Firme. Meu som está indo e está fechando. Vamos ver o que é. Automático ele está fechando. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Agora manteve agora, eu estou de olho aqui. Ok? Como é que estamos? Ok, estamos ouvindo sim. Ok? Estou Qualquer de coisa olho. eu ponho um lapela aqui também. Vocês vão me dando sinal aí. Ele está meio que fechando sozinho. Então, boa noite para nós. Começamos. Quero agradecer aqui a vocês, primeiramente, por dar esse tempo, né, de vocês de sentarem aí. Eu sei que é um desafio, 19 horas, pai de família, mãe de família, estudante, trabalhador. Eu sei que aqui tem só gente da fera. E eu sei que é um desafio mesmo parar esse horário, mas eu sei que isso é para o bem nosso, né, para o bem de vocês, nesse momento especial de decisão que vocês tomaram, agora não vale arregar. Já que eu estou no jogo, deixa eu fazer bem feito, né? Então, parabéns por vocês também se permitirem esse tempo de autoconhecimento. Nada mais é do que a gente olhar para nós. Vocês vão receber uma cartilha, se ainda não recebeu. Fiz com muito carinho, detalhes de como me conhecer para vocês mastigar, digerir e depois trazer aí algumas necessidades que nós podemos aprofundar e auxiliar vocês em cada etapa que vocês se permitirem estar. Agradecer também o Ascar, né, nosso presidente, que tão honrosamente tem criado umas ideias que é só da cabeça dele mesmo, né? É muito bom ter alguém que veste a camisa de algo que representa. A gente sente a diferença nas ações que é proposta, né? Então, parabéns, Oscar. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Senti honrada, né, por você ter lembrado do nosso trabalho e nos convidar para bater esse papo aqui e conversar um pouquinho. Então, pessoal, eu me chamo Gisele Moura, sou psicóloga de formação. A minha especialização é na área comportamental e saúde mental. Então, é algo que eu quero aprofundar com vocês é sobre as emoções e comportamento. Na cartilha de vocês, quem recebeu aí? Deixa eu só ver mãozinha assim. Ainda não? Tá no grupo? Vão receber. Se depois puder já compartilhar com o pessoal,
É um material bem bacana, que aí vocês também visualizando vão aprofundando um pouco mais sobre o que a gente vai conversar aqui. Quem puder ligar a câmera, é muito gostoso falar olhando para vocês. Fiquem tranquilos, se tiver, às vezes, cuidando de alguma coisa, mas só de estar com a câmera ligada aqui vai passando uma energia tão gostosa, e vocês são desses, que a última vez, o que tinha de rostinho aqui, ó, era a coisa mais bonita. Até para os prints, né, Edmar? Os prints para a gente tirar fica legal com esses rostinhos aqui. Verdade. E, ó, essa galera é obediente, essa galera tá pronta, viu, Oscar? Não vai ter como vir para trás sem esses troféus, não. Primeira coisa é a disciplina, já tá, ó, a postos. Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa, meu estado, deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui, que eu amo falar do Goiás. Quem é mais do Goiás aí? Cadê as mãozinhas dos Goiás? Só nós aqui? Tem Goiânia ali, tem um povo do piqui, do milho, das pamonhas. Os mineiros que nos perdoam, mas o pão de queijo é nosso. Então, vamos lá, pessoal. Eu sou de Goiás, Rio Verde, Goiás. Já fiz outros trabalhos também numa das empresas do Ascar aqui. E esse é um momento muito especial de conversar sobre a sua mente. Primeiro ato, e é fundamental nós entendermos sobre quem eu sou em um momento de prova, eu trouxe um título assim, ó. Sua mente é sua primeira arma. Quem concorda comigo? E esse é a primeira arma, tá aqui. E ela solta para tudo quanto é lado quando eu não estou consciente. Quando eu estou em outros campos. Então, é isso que eu quero ensinar a vocês. A trazer a consciência, a estar presente, a se conhecer a ponto de não seguir regrinha. Eu não sou uma profissional que passo regrinha, não gosto disso. E para você ter uma mira perfeita, você conta 1, 2, 3. Não, você vai se conhecer, que é o que nós vamos fazer aqui, você vai entender se 1, 2, 3 funciona. Talvez não funcione. Você para ter um momento de mais para ficar mais relaxado, para depois de uma prova você sentir melhor, liga uma música bem, bem animada. Sei, se o seu perfil enquadra isso, você vai fazer. Se não, não vamos optar por regra, nós vamos por autoconhecimento que funciona para mim. Tá? Então, se vocês até quiserem pegar papel e caneta, vou passar umas dicas aqui bem bacanas, e com certeza lá naquela hora H, se lembrar, se usar, eu duvido de eu dó se não vai funcionar, porque é ciência e está validado, tá bom? Então, quando eu digo para vocês que a sua primeira arma começa na mente, vamos entender que nós temos 3 cérebros. Isso é novidade, Zé, misericórdia. Na minha cabeça eu acreditava que eu só tinha um. Não, nós temos 3 cérebros. E eles são divididos em, primeiro, reptiliano, réptil, e rastejo, vamos pensar até nessas questões assim, animais. O animal tem esse cérebro, só nós e ele. Segundo cérebro, límbico, sistema límbico. Na postilinha que eu confeccionei para vocês, está bem organizado e vocês vão conseguir visualizar. E o terceiro cérebro, neocórtex. O que um atleta precisa de saber sobre isso? Em hora de prova, qual cérebro meu está mais ativo? Então, o cérebro dos 3, o primeiro, reptiliano, ele é um cérebro responsável para fuga, sobrevivência. Quando eu já, antes de uma prova, em um treino, no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, sou aquela pessoa que fala alto, cala a boca, menino, você não viu não, olha para frente, sabe essas reações assim, quente? Se eu sou essa pessoa no meu dia a dia, eu treino a minha mente a usar sempre esse cérebro. Na prova, por mais que eu esteja focado, esse cérebro, porque ele é mais treinável, ele é mais presente. E isso pode ou não me atrapalhar. Cada um vai precisar depois, que a gente vai para o segundo ponto, como você se comporta, entender qual que é o cérebro que eu vou ativando. Então, primeiro, o cérebro reptiliano, ele é instinto para sobrevivência. Se você usar ele em uma prova, o tempo todo, a probabilidade de você se alterar
se prejudicar é muito grande, porque ele é para sobrevivência. E nesse momento de prova, você não está para sobrevivência. Você está para criatividade e produtividade. Se você pensar em sobrevivência, você vai virar um bicho. Vai ficar grosso com o árbitro, vai ficar ali grosso com os colegas, alguém vai te olhar, você vai ficar aquela cara armada, porque um cérebro que é para isso, para sobrevivência, ele vai armar para você, e aí, se você sendo racional, então vai trazer alguns comportamentos imaturos como animal, porque fora nós, só os animais que tem. Então, nesse momento, você se transforma em um bichinho. Inclusive, serve aqui já de uma orientação, instrução. Se eu sou essa pessoa que no trânsito também sou muito assim, viu? Não, oh, sabe essas coisas? Eu estou muito treinando, usando esse cérebro meu animal. Cuidado. E em casa, que dá misericórdia, porque as esposas que sente. No segundo cérebro, que é o límbico, também é um cérebro que nós precisamos ficar atento, porque ele é responsável pelas emoções. Sabe aquela hora da prova que você dá aquela tremedeira e às vezes do nada você começa a ter uma emoção de calafrio, às vezes um choro, a garganta engole e o corpo quer travar e vem pensamentos que você quer emocionar ali porque você sentiu até mesmo desprotegido, você sentiu exposto, você sentiu sem proteção, a galera não foi parceiro, o pessoal não me apoiou. Esse cérebro nosso, ele é emoção. Se eu treino ele na hora da prova, ficar presente, ele também pode me atrapalhar. Por quê? Tem momentos que na hora da prova eu sei que é a consequência de algo que me faltou. De uma respiração, de uma mira, de uma velocidade, e não, às vezes, de uma equipe, de um árbitro, de alguém que ali, em algum momento, trouxe alguma fala. O cérebro da emoção, que é o nosso segundo cérebro, ele precisa ser treinado, como também o cérebro primário, que é o reptiliano. Para eu ser eficaz em uma prova, eu preciso pensar que esse cérebro ele precisa estar sobre o meu comando e não eu sobre o comando dele. Para que quando vir as minhas emoções, eu conversar comigo. Calma, reconheço agora que eu estou ansioso. Eu estou frustrado. Eu fazer esses momentos até mesmo de conversa comigo e não de culpa ou de martirização, porque tem pessoas que às vezes quando acontece um erro, para ela a prova acabou. Isso é pessoas emotivo, emocional. É só o começo. Tudo pode acontecer até o último apito. Vamos pensar? E algo que eu foco muito, sabe, pessoal, é pensar nesses momentos que você conversou com você, refletiu, respirou, como esse cérebro é responsável por nos ativar o medo, a ansiedade, a euforia, você ter práticas espirituais. Vocês concordam comigo? Que é importante a gente fazer uma Gisele, oração, um Pai Nosso, sim? Gisele, o que que você acha de compartilhar com eles o material aí, sabe? Você consegue? Ah, Aquela tá. cartilha? Posso abrir? Pode. Beleza. Acho que ficaria melhor, que eu tô acompanhando aqui. Tá lá. Fica bem legal. Você não consegue abrir ele, não? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, peraí. Deixa eu ver se eu acho. Tá, um pouquinho. Depois você vai encaminhar para eles esse material em algum grupo, em algum lugar? Depois vai ser disponibilizado para todo mundo, mas o ideal seria eles estarem acompanhando, porque você está falando exatamente o que está lá, tá bem legal. E coisa que estava esperando você acabar o raciocínio para não te interromper. Perfeito. Deixa eu abrir. A Denise também já disponibilizou no chat aí, ó, para quem quiser baixar também. Já está no chat aqui do. Só clicar no PDF ali na cartilha que já dá para baixar também. Tá? No Meet, eu quase não. Aliás, no eu quase não mexo, então eu não tô.
não estou conseguindo. Como é que eu faço para compartilhar? Isso, apareceu aí. Entendeu? Depois de colocar como tela inteira. Tá ok? Certinho, isso aí. Tá. Então, peraí, deixa eu ver só como é que eu faço para mim me ver aqui. Vou deixar aqui. A tela muda para vocês? Eu queria um jeito que eu conseguisse também estar vendo vocês aqui. Ah, acho que é aqui. Estão me vendo? Como é que tá por aí? Estão vendo a tela? Estão vendo você no cantinho da tela e a tela, Tá vendo o material, né? o material não dá, só não dá para ler, fica muito pequenininho. Ah, tá. Então entendi. É porque então não dá para fazer. Não, mas peraí. Entendi. É porque eu não tô conseguindo ficar comigo aqui, mas eu vou ficar então na Aí tela. agora sim, agora deu certo. Aí, ó. Então, pessoal, voltando. Quando a gente fala do sistema límbico, que é o nosso segundo cérebro, que é emoção, é importantíssimo a gente saber que o momento de oração, que é nada mais que e reflexão, de voltar para dentro, de sentir o que está acontecendo comigo, é fundamental para esse cérebro não te dominar. Porque nós precisamos, ele vai estar ativo, de equilíbrio. Eu preciso olhar para mim e conversar comigo que eu estou em um momento frustrado, consequente a o que é para acontecer. E não que eu preciso agora me martirizar ou desistir. E pessoas, né, como vocês que já decidiram estar em um projeto assim, em participar, é algo que não dá mais, depois que está no jogo, agir como, né, inconsequente ou até mesmo ali em algum comportamento imaturo que você se sinta depois envergonhado. Porque é o que às vezes pode acontecer quando o comportamento foge do que é o previsto por nós ou desejado. O terceiro cérebro, que é o neocórtex, que é o cérebro aqui, o pensante, essa área aqui, é o que é mais necessário em prova ser treinado. E o desafio para treinar ele alguns perfis de comportamento, nós já vamos falar no próximo slide, ele é mais desobediente para esse treino. Tem perfil que ele é mais propenso. Treinar o cérebro pensante, que é o cérebro de estratégia, é o que mais vai te dar resultado em uma prova. E como que eu treino ele, Gisele? Acho que é uma pergunta, né, que é o que vai agora virar a chave. É eu praticando antes da prova tudo que me é necessário fazer, não só a prática, mas também em todas as áreas. Desde a área pessoal, espiritual, emocional, lazer, espiritualidade, tudo isso treina esse cérebro. E eu sei, porque eu, né, não faço competição como vocês, assim, tão importantes do tiro e tal, mas eu sei que quando a gente está prestes a realizar algo, nós focamos e enfiamos de cara em algo que, meu Deus, vaza à noite, vaza o dia, não almoça, come. Alguns perfis têm esse tipo de comportamento. E engane-se quem pensa que esse excesso vai trazer um resultado no dia da prova. Fato óbvio, lógico que é necessário treino,
Mas tudo em excesso no dia da prova, seu cérebro pode se estressar, porque você não trouxe para ele agora memória, porque ele é um cérebro de memória, de lembrar de algo que foi bom para você estar ali. Então, é necessário a gente buscar essa estratégia de equilibrar e, de fato, focar naquilo que é mais necessário, que é os treinos, que é as práticas, que é agora, né, o preparo. Então, vocês estão já bem aquecidos aí. Mas lembrar que ele precisa de memória agradáveis, e não só de memórias de pressão, de estratégia, de equilíbrio, porque ele vai buscar histórico para ele se nutrir. Se ele tiver enfadado de algo, ele sobe a pressão, e aí naquele momento que você mais precisar, ele vai dar o pane. E é aquela história que às vezes a gente vê, fulano estava preparadíssimo, eu não sei o que aconteceu. Porque, de fato, ela possa ser que potencializou demais, na hora que o cérebro precisou, o primeiro cérebro, que é o nosso cérebro primário, o reptiliano, se sentiu ali precisando de vir atacar, fazer algo, porque ele estava ali muito tempo parado. Então, é importante ter esses equilíbrios. Antes de eu passar para o segundo momento aqui, que é onde a gente fala agora de comportamento associando esse cérebro para vocês ir ampliando um pouco mais sobre essa mente, eu sei que é um assunto novo, eu sei que é algo diferente um pouquinho do que talvez, né, vocês ouviram há algum tempo, não sei. Mas tem alguma pergunta? Coisa rápida, assim, alguma pergunta? Ok? Primeiro cérebro responsável para atacar, fugir. Se eu ativar ele na hora da prova, bem provável que eu possa ser que eu vou agredir, vou perder o equilíbrio, vou perder a mira, vou perder a concentração, porque ele é para atacar e fugir. Nesse momento de ataque e fuga, a última coisa que você faz é pensar. Seu cérebro está sem oxigênio. Então, ele não vai te dar nenhuma resposta estratégica se ele estiver ativado. E ele vai estar ativado quando eu não respiro, eu não pratico antes todo esse preparo de cuidar da minha mente, do meu cérebro, porque ele é o que vai ser a arma do meu momento. Então, o que é mais importante nesse momento que a gente fala, primeiro você precisa entender o seu cérebro, é saber qual que é a hora que eu uso cada um. A velocidade que eu preciso buscar cada um para o momento exato que eu quero. E agora que a gente entra na parte do comportamento, você não fala, então eu preciso de usar meu cérebro assim, porque eu estou usando mais esse. A gente vai aprofundar, vocês vão ligando agora os cérebros. Ok? Então vamos lá. Comportamento humano, deixa eu pegar a tela aqui. Estão vendo? Ok? Tá vendo um gráfico? Uma tabela? Tá muito pequenininho, Zé. Não dá pra ver, não. Tá. Aí. Agora sim. Oh, eu entendi. Porque se eu voltar para ver vocês, aí a tela fecha. Eu tenho que ficar vendo aqui só a tela e eu não estou conseguindo compartilhar para mim ver. E eu faço isso fechar a câmera. Mas vamos lá. Comportamento humano. Nós entendemos sobre a mente, agora são os comportamentos. São duas coisas diferentes. Comportamento humano, nós temos uma cadeia que chama DISC. Quem já viu esse termo? Tá brincando com essa tela aqui, porque hora eu não vejo vocês. Quem já viu esse termo? DISC. Tem algumas mãozinhas aí? Diz que nada mais é do que você se classificar assim, olha, eu sou uma pessoa muito ativa, explosiva, rápida, é o D de dominante. Se você entende que você é uma pessoa mais alegre, mais
entrosado, mais animado, mais falante, mais empolgado, mais envolvente, você é um I de influente. Se você é uma pessoa mais estável, é aquela pessoa um pouco mais na sua, mais reservada, planeja, e é mais emocional, é mais constante no que está fazendo, mas é devagar, e espera muito para tomar algumas decisões, porque sempre tem mais algum pouquinho para preparar. Se você é uma pessoa que entra dentro dessa classificação no conforme, que é um analítico, que é uma pessoa mais sistemática, mais técnica, mais perfeccionista, nesse momento, eu vou apresentar para vocês o que é importante na hora da prova e o que cada um desses perfis pode ajudar e o que vocês precisam se atentar se você tem ele dominante, se você tem ele influente, se você tem ele seguro ou conforme, o que você precisa treinar, porque é isso que muitas vezes está acontecendo alguns erros ou algumas desatenção. No perfil dominante, na hora da prova, esse perfil ele vai ser uma pessoa direta, impaciente com os erros. Porque o dominante, ele é uma pessoa quente, uma pessoa rápida, uma pessoa que não gosta de esperar, uma pessoa que já viu tá fazendo. E errar é muito desafiador para essa pessoa. E ela não desiste, não é porque ela vai desistir, não, é porque para ela é a última opção. Porque ela se dedica muito, ela se entrega muito, ela se esforça muito. Só que essa pessoa, lembra do cérebro que não faz o seu momento de desfrute, de pausa, de respiração, de calma? Essa pessoa ela tem muita dificuldade disso. Ela entra de cara para trás e ele vai, porque usa muito cérebro racional, o cérebro de fuga. Só que ela usa esse favor de se esforçar demais, sem ter as outras áreas do cérebro ativadas que liberam oxigênio, criatividade, estratégia. O dominante, ele usa muito a área reptiliana. O risco na hora da prova é o explosivo e intolerante. Treino para você fazer, se você se identifica com essa pessoa que é mais rápida, direta, forte, quente, acelerada, controle emocional e aceitar. Estamos sem áudio? Tem alguém dizendo aí. E aceitar erros. Então, ser mais paciente com você. Ser mais calma, tá tudo bem. Não, eu posso fazer isso agora. Não, eu posso não treinar hoje, porque eu já fiz 4 de ontem. Porque eu fiz 6 horas ontem. Eu posso hoje não ir fazer um pedal. Eu posso hoje não ir comer tal coisa. Eu posso ter esse equilíbrio, porque esse excesso, por você usar muito esse outro cérebro, não vai ativar o cérebro da criatividade. O perfil influente é uma pessoa mais empolgada na hora da prova, que gosta de aplausos. Então, olha que sério, pessoal, isso aqui é muito importante. Tem pessoas que, por terminar uma prova, alguém não dá os parabéns para ela, não reconhecer algo que ela fez, ela não se acha campeão. E ela não reconhece o quão bom ela é, porque não teve reconhecimento. E essa pessoa é muito perfil influente, porque ela é muito sociável, ela é muito amigável, então ela faz isso para ser aceita. Então, quando ela não tem um retorno, ela se acha uma pessoa insuficiente. E isso gera nas próximas provas erros, fracassos, e até mesmo assim, ó, não, eu nem vou treinar, porque para mim é aquela pessoa que se não tomar cuidado, ela sempre vai deixar para a última hora e vai improvisar. Improvisos em momentos exatos não funciona. É aquele negócio que vou na sorte. Então, se você identifica com uma pessoa que talvez não está tendo uma entrega a nível do que é necessário, bem provável que às vezes você está num perfil influente. E todos nós somos capazes de chegar onde desejamos, mas precisamos ter disciplina, constância, exatidão, cumprir regras, normas e combinados e honrar aquilo que você está lá proposto para fazer. Riscos que essa pessoa tem é a pessoa que vai ter facilidades em distrações, instabilidade. Então, qualquer evento, às vezes, pode te tirar de ter o melhor resultado que você poderia ter, porque é uma pessoa
e é mais povão, mais conversadeira, mais risonha e não concentra. Não tem dificuldade mais com foco. E treino mental é rituais de foco, inclusive. Vou treinar essa mente, ficar parada, ficar vendo, ficar aqui. Isso é um treino, porque nós somos treináveis. Hoje, inclusive, eu conversava isso com as mentoradas, explicando para ela que nós somos treino, nós precisamos de treinar nossa mente o que nós queremos. Todo mundo pode ser o melhor naquilo que se propõe. Porém, existe um treino, não existe ninguém assim, fulano é limitado aqui. Não, é porque ele não treinou. Então, treinar rituais de foco para essa pessoa vai ser muito importante. E disciplina emocional, para não cair em armadilhas de se sentir necessitado de hoje o Edmar não me deu nem um bom dia. O Edmar hoje não falou nem comigo e eu tô aqui. Alguma coisa do tipo que às vezes pode te desconcentrar em um momento especial. Minha esposa nem me ligou. Né? Enfim, algo que pode ser que te tire dessa estabilidade que você precisa no momento que você está lá. Perfil S, para a gente concluindo, é uma pessoa constante que preza pela rotina. Isso é na hora da prova, ela vai ter muita exatidão. É muito bom. Vai ser muito bem planejado. É uma pessoa que realmente vai ter essa facilidade de ter tudo muito bem ali, ó. Cada coisa muito bem a ordem, ela não vai ficar com a mesa, com o objeto dela ali misturado, separado, ela vai ser uma pessoa mais organizada, vai ter, né, sucesso nesse sentido. E só precisa tomar cuidado com esse excesso também, né? Porque às vezes nesse momento ela precisa de focar em estar bem emocionalmente, às vezes vai focando muito nos processos e esquece de se perceber, até mesmo assim, ó, poxa, eu nem fiz meu tempo de café da manhã e já estou aqui e achando que isso está tudo certo. Então, esse cuidado, essa disciplina e tudo que vocês vão aprender do que é importante é necessário para vocês já entendendo. Eu sou uma pessoa que eu percebo que eu sou mais indisciplinada, mais disciplinada. Então, eu preciso ativar mais meu raciocínio. Eu preciso sair do meu sistema de raiva, que é o cérebro reptiliano. Eu fico muito armado. Tudo que chega eu já revido. Eu não escuto, eu não espero. Eu vejo que eu fico mais sensível, eu vejo que eu fico mais emotiva, eu vejo que eu não gosto de como que fala. Não, eu vejo que eu já sou exata, eu não espero, eu vou para frente, e problema de quem está para trás. Então, se conhecer vai te ajudar nesses momentos para você ter o sucesso. E o risco paralisa sob pressão. Então, agora vocês descobriram que as pessoas que paralisou em uma prova, o S, que é o estável, que é uma pessoa mais altruísta, mais amorosa, mais paciente, mais cuidadosa, na pressão ela trava. Só de um grito que ouviu, de uma correção de alguém, aquilo pode desconstruir um profissional que está ali, um atleta que está ali. Então, se você está identificando com essa pessoa, olha o que você tem que fazer. Visualização do imprevisto e segurança. Já visualiza isso, tudo pode acontecer, mas isso não me define. Já olha para você assim, olha, se falar grosso é ele, não sou eu. Esse treino de conversando e aceitando que não depende só de você os comportamentos, no sentido de que a pessoa precisa me agradar. E o último é o conforme, que é a pessoa analítica, mais séria, sistemática. É aquela pessoa que na prova, vocês vão identificar com alguém agora. Olha aqui. É aquela pessoa que no dia que vocês estão lá no treino, ou na prova, ou em algum encontro, ela fica só. Ela não é muito de conversar, ela é mais na dela, mais reservada, não interage com o pessoal. E as coisas dela não gosta de emprestar, não gosta de compartilhar. Não, se vira, você não organizou, o problema é seu, eu não vou te emprestar. Esse é um perfil analítico, mas na dele. E isso ele tem, na hora da prova, uma reação técnica de perfeccionismo. Então, ele cobra muito a excelência. E o risco disso, porque toda excelência te causa um excesso de sobrecarga. Vai ser uma pessoa que, nesse momento, a autocrítica vai Aquela lá pegar. eu vendi. Como é que é? Como é que falou aí? Acho que abriu sem querer, acho que o microfone dele. Tá. Perdão, Edmar, foi eu aqui. Desculpa aí. Tranquilo.
Então, assim, o risco, né, vai ser essa autocrítica e, às vezes, isso realmente te desestruturar, por ser muito criterioso, perfeccionista, exato. E nós não somos máquinas, em momento nenhum. E não é essa cobrança que vai fazer eu ter o sucesso. Pelo contrário, vai ser o respeito comigo e com a minha mente, como eu funciono, que vai me trazer o acerto. Não é o excesso, a sobrecarga, a exaustão. E eu sei que nós, seres humanos, tendenciamos a achar que o mais é o que é o mais assertivo para mim ter sucesso. Porém, eu preciso de equilíbrio, como eu disse para vocês, em todas as áreas, e de fato focar naquilo que naquele momento eu preciso de ter estratégia, lembrança de técnica, lembrança de raciocínio, tudo que foi bom naquele momento do treino, eu também usar agora. Mas eu ter equilíbrio também nesses momentos. E por fim, aqui, né, o que é um treino mental é a flexibilidade emocional. Aceitar os erros também entra nessa mesma questão. E quem depois se identificou que precisa de aprofundar, na apostila vocês vão ver aí, eu coloco também o meu contato para a gente poder fazer um trabalho legal com você, se é algo que você também identifica que você precisa de ter mais claro, tá? Então, para programar sua mente, né, antes da prova, alinha você com o seu interno. Não esqueça disso. Primeiro é aqui dentro. Primeiro é aqui dentro. Eu sei que tem que estar com todo o paramento ali arrumado, limpo, organizado, mas aqui dentro tem que buscar essa concentração, tem que buscar essa aceitação, tem que buscar esse você. Porque senão ele foge, fica você ali, o cérebro reptiliano do animalzinho, e quando você vê, você está pisando mais forte, você está com a mão mais pesada, você está tremendo sem precisão, porque as emoções começam. Aí o reptiliano e o límbico, que é os dois cérebros que vêm primário, começa ali e você não começa a lembrar mais do que você treinou. E isso tudo é porque sobrecarga de ausência de treinamento mental. No ato 2, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Estão vendo? No ato 2, durante a prova, agora eu trago aqui para vocês algumas práticas, tá? Use âncoras mentais nos momentos críticos. O que seria isso, Gisele? Eu sei que vocês têm alguém que vocês se inspira, tem alguém que vocês falam, eu acho fera, eu acho massa, eu admiro a dedicação, eu admiro a entrega, o resultado. E lembre-se de você. Por que você está lá? Por que você escolheu? E conecte-se com por que você quer esse legado seu? O que você quer deixar? Que as pessoas te vejam sempre como? Durante uma prova e depois de uma prova. Uma pessoa que sabe competir, uma pessoa que sabe ganhar, uma pessoa que sabe perder. O que um filho seu, quando você volta para casa, aprende com você. Isso é uma âncora que nos ajuda naquele momento de entrega, dar o nosso melhor. Eu sei quem eu sou, o que me inspira e qual legado eu quero deixar. E isso, eu vou falar para vocês, é uma das partes, depois que você se conhece, que mais te ajuda a aceitar que eu não preciso ser perfeito, que eu não preciso ser exato no sentido de que, a ponto que isso me cobre aquilo que eu não tenho a ponto de eu me sentir inferior, sendo que eu não sou, porque eu sou ser humano e eu tenho as minhas limitações. Então, use a âncora. Anote isso. Quais são as minhas âncoras? Tenha claro isso. Como que eu quero que as pessoas me vejam diante de uma competição? Como que eu quero que a minha família se sinta? Como que eu quero me sentir? Vai por mim. Em momentos de tensão, de entrega, como vai ser este de vocês, já é nos treinos, eu sei disso, imagina na prática, né? Quem vai pela primeira vez, quem já está indo pela algumas vezes, sabe o quanto que você ter esses momentos de lembrar de você, de toda essa origem, vai te ajudar muito a você se conter com tudo que está sendo proposto. Segundo, no comando durante a prova, aqui no segundo ato, a respiração.
É algo importantíssimo. Eu sei que a gente começa muitas coisas acelerado, ansioso, né? É tenso, comum, nós somos seres humanos, e o cérebro reptiliano, que é de fuga, ele está ativo quando você entra em jogo, porque ele é para isso, para ser ativo, para qualquer coisa, você se armar, você dar o murro, você fazer o que tem que fazer, atirar, você mirar, você ser ágil. Ele vai fazer isso. Porém, como a gente nesse momento precisa de um equilíbrio, é a hora que eu vou praticar isso aqui. Quem quiser levar isso aqui anotado, escrito, print, tira do seu celular e use isso. Eu busquei a mais eficaz técnica de respiração para te ajudar em momentos de prova, em momentos de tensão, em momentos de reflexão que você precisa buscar equilíbrio, que é o cérebro o terceiro cérebro, que é o neocórtex. Você precisa buscar criatividade, você precisa buscar exatidão, é isso aqui. Primeiro, respire por 4 segundos. E a gente vai fazer esse teste, tá? Vou desafiar vocês aqui. Quem puder topar, a gente vai fazer. É coisa rápida. Vai ser a respiração performance 4x4. Então, primeiro, respire 4 segundos. A gente vai respirar 4, vai contar aqui. Segura 4 segundos. Respire de volta, soltando mais 4 segundos. E faz uma pausa de 4 e faz isso de novo. Por 4 vezes. É um treino ir para uma prova e ter sucesso. É um treino tudo na vida que a gente se propõe a fazer. E isso que eu estou passando para vocês serve para a vida. Porque todo momento a gente está em um momento de desafio, um momento de entrega, um momento de prova, um momento de, né, de ter algo que nos propõe, mesmo profissional, pessoal. Então, isso é muito valioso. Leve isso para a vida, tá? Quem topa? Rapidinho aqui. Eu preciso ver essa cena. Se vocês estão comigo. Deixa eu abrir aqui. Eu não gostei porque eu não fico me vendo. Quem topa a gente fazer uma técnica aí de respiração? Porque, assim, ó, no treino, agora, antes da competição, é fundamental. Anota aí, você terminou aqui a aula, eu vou aprender a respirar. Eu vi que eu não sei, porque tem hora que eu tô respirando que o dia que eu tô bem, eu consigo fazer altos acertos. O dia que minha mente está desligada, eu vejo que eu fico oscilando. Então, é isso aqui que vai te voltar. Porque o cérebro está ativado, você não consegue pensar. As vistas fecham, a garganta seca, a emoção chega, então você começa a pensar que você não consegue, que você não dá conta. Isso mesmo, tem alguém colocando aqui. Respiração 4x4, bora lá. Fechem os olhos, quem puder, para a gente concentrar. Aqui a gente vai fechar os olhos, mas eu sei que na hora da prova, como é 4 segundos, você não precisa fechar os olhos. Você só vira para o canto assim, ó, e começa. Na hora da aqui, nós vamos fechar o olhinho, nós vamos treinar essa mente. Ela vai ter que obedecer. Quem está no comando é você, não é ela. E você aprendendo, você se coloca, então, no comando. Quando você não aprende, ela que fica no comando. O autoconhecimento vai te pôr no comando. Então, com o olhinho fechado, quem topar, vamos respirar. Respira assim, ó. Tá? Chupando esse ar aí pra dentro. Vamos lá, 1, 2 e 3, 4. Segura, segura. Solta. Pausa. Respirou. Cheira uma flor assim, ó. Vai, 1, 2 e... Vai, cheira a flor. 2, 3, 4. Segura o cheiro da flor. 1, 2, 3, 4. Solta. Sopra a novela. Segura, pausa agora. De novo, cheira uma flor. Vai, 1, 2 e... Faz a pausa. Solta. Vocês pegando esse treino, o cérebro volta ao oxigênio. O nosso cérebro que pensa, ele precisa de energia, glicose. E quando você pensa, você bola uma estratégia na pista, quando você
planeja, você consome a energia que ele tem. Por isso que vai chegando no final, você vai já esquecendo, vai já falhando algum ponto, porque a glicose, a energia que ele precisa, vai ali já acabando. Por isso que é importante ter práticas como a gente está fazendo, ter momentos, vai ver o próximo aqui, já também ajuda muito as questões de ambiente, de música, alimentação, porque tudo isso vai repondo a energia que ele precisa. A sua arma está aqui. É a primeira. Essa tem que estar ali, higienizadinha, tratadinha, para não fazer, né, atrás. Ó, alguém está colocando ali que vai dormir. Se vocês depois que a gente terminar, faz esse tempinho de vocês aí, treine. Eu sei que como é a primeira vez, e eu falando também fica difícil, porque eu gosto de fazer. E no meu cantinho, aí eu faço bem devagarzinho, aí eu conto na minha mente, aí eu eu fico imaginando eu cheirando uma flor, eu soprando uma vela, eu contando 1, 2, 3, 4 na pausa, aí eu voltando de novo. Ajuda muito o seu cérebro voltar a energia e o oxigênio que ele está gastando, porque ele está pensando. Vai bolar uma estratégia na pista? O cérebro vai gastar oxigênio. E isso ele vai depois te requerer no final, quando você perceber assim, nossa, eu não estou conseguindo mais concentrar, porque ele gastou oxigênio. Então, respirar vai te trazer oxigênio e saber respirar certo. Outra coisa que a gente pode fazer, que eu trouxe aqui para vocês, se eu voltar à tela, é, é um ambiente, como eu nunca fui em prova, gente, né? Vocês já são fera aí, eu nunca fui, mas assim, até onde eu já estudei e vi aqui, porque eu estudei para falar com vocês, não tem como vocês colocar um fone de ouvido ali, né? Pelo que eu vi, vocês ficam com um aparelho ali no ouvido, igual ali o Edmar tá, né? Acho que é por conta do barulho. Mas ouvir músicas te ajuda bastante a trazer o oxigênio na mente. Então, se vocês puderem no dia, na semana, agora que ainda está em treino, já começar a buscar músicas que te relaxem depois ou antes, vai te ser muito saudável. Algo que é muito forte que eu quero deixar aqui de entendimento é assim, ó, não adianta no dia da prova querer fazer coisa que você nunca fez antes. Ah, aquele dia a psicóloga falou que se eu colocar um som aqui, hoje é meu dia, eu vou relaxar. Não, você já tem que começar agora, para a mente treinar o músculo de ouvir. E ele se sentir agradável, e aquilo ser gostoso, e aquele fazer vale sentido para você. Então, é desde agora. Aí, lembra que eu falei do perfil de comportamento? Tem pessoas que é mais sangue na veia, é rápido. Tem pessoas... Ah, ali, ó, é o abafador de Bluetooth. Ah, é verdade, tem mesmo, né? Bacana, ó. Tem gente que coloca, muito bem. Lembra daquilo que eu falei assim? Tem pessoas que é mais quente, mais acelerada, mais rápida, que é o perfil dominante, não espera muito, já tá ligando, já tá agitado. Tem a pessoa que é mais sorridente, mais camarada, cumprimenta todo mundo, que é o influente. O S, que é o mais sensível, que é o altruísta, que é aquele amoroso. O analítico, aquela pessoa mais reservada, calada, não fala alto, fala baixo. Nesse dia da prova, agora, nesse momento de música, você vai identificar quem é você. Gisele, me passa uma música que você acha que vai ser muito massa para mim. Não existe. Existe o seu perfil. Qual que é? Existe qual que é o cérebro que você mais está treinando. Então, depois que eu sei que o meu perfil é mais quente, aí eu te oriento. No dia da prova, você pôr músicas instrumentais, algo mais sereno, porque você já tem um pico alto. Se você põe uma pauleira aqui, algo mais forte, aí acabou. Aí você às vezes vai dar um pânico dentro, porque a energia vai sobrecarregar. Então, é sempre ali um equilíbrio do que você está ouvindo para que você não se sobrecarregue também naquilo que você está refletindo. Somente está tendo que digerir por você. Ok? Sobre a música. Qual que é a música? Aqui eu sei que o meu perfil de comportamento vai mais me sentir acolhido, concentrado, valente, corajoso. Então, talvez você vai ver um lá ouvindo um pesado. Essa pessoa que possa ser que queira ouvir algo mais agitado, seja uma pessoa do perfil S e o I.
entende? Que são pessoas que se sentem mais, vamos colocar assim, ó, precisando de mais combustível para se sentir mais ativa. Ela precisa de mais incentivo, precisa de mais empurrão. Então, uma música mais animada vai sentir mais. Quem já é mais ligado, já não precisa de colocar isso. Vai colocar uma música mais tranquila, ok? E o último aqui é músicas e palavras. Eu acredito que algo que vocês têm aprendido na vida, não é só aqui, que as nossas palavras têm poder e que a gente precisa muito usar palavras que nos dá confiança, segurança, força, porque, afinal, a gente alimenta do que a gente fala. Então, ouvir as músicas que também têm letras que te impulsionam vai ser melhor do que você ouvir uma sofrência. Tá longe da mulher, tá em outra cidade, tá longe dos filhos, vai ouvir sofrência? Não vai mexer com isso, não. É nesse nível. Vamos ouvir algo que te inspira, te causa foco, te causa leveza. E aí você tem que se conhecer para você saber qual é esse estilo de música que te causa isso. Quando você sabe o seu perfil de comportamento, que é o que nós falamos aqui, quando você passa por uma análise de entender qual é o cérebro que eu mais estou ativando e quais são as ações que eu preciso desativar nele para me sentir mais eu, porque parece que eu me transformei. E muitas pessoas, quando eu atendo aqui, né, no consultório, a pessoa fala assim, nossa, eu não me conheço. Porque realmente as necessidades, o corre-corre, as demandas da vida foi te colocando em umas responsabilidades que você teve que se adaptar. Só que chega um ponto da vida, e eu acredito que vocês muitos já estão, você quer ser você, só que tem algo em você que às vezes te incomoda, porque você queria ser mais ousado, mais livre, e você ainda fica às vezes assim, ah, mas e se? Ah, mas é. Porque ainda tem coisas que esse autoconhecimento precisa ser ativado, porque você é livre, tá? É... E aí eu gosto, até eu trouxe aqui para vocês, deixa eu abrir aqui. Na Bíblia, existe uma história, deixa eu contar uma historinha, de um moço chamado Josué. Esse Josué, ele era, na época de Moisés, quando Moisés foi passar o povo no Egito, aquela história que a Bíblia conta lá, ele era aquela pessoa que ficava assim, ó, galera, levanta, vamos caminhar mais 10 km. Ele era como se fosse o Moisés era o líder, ele era o liderado. Moisés dava o comando, ele passava as regras. Quando Moisés foi para falecer e ele pegou toda a função de finalizar a chegada lá na Terra Prometida, esse moço nunca tinha entrado em uma guerra. Só que para ele entrar em uma guerra, uma Terra Prometida, que era a promessa que eles estavam no deserto passando, ele não sabia guerrear. Ele sabia passar a ordem. Ele sabia falar para a pessoa o que o outro tinha falado. Vamos pensar que ele era quase improvável. Então, talvez você também, às vezes, pense assim, nossa, tem gente que está muito mais capaz, tem gente que já é muito mais vencedor, tem gente que já ganhou muito mais, tem gente que já fez, tem gente que prepara. Escuta. Escuta isso daqui. Quando Moisés passa o cajado para ele, agora ele assume para levar o povo para o outro lado, Deus aparece para ele em uma das suas orações e fala assim, fala uma história para ele, depois vocês quiserem ler, Josué 1, no final lá fala uma frase que eu quero deixar para vocês. Fala bem assim, ó, esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Deus deu uma ordem e falou para ele desse jeito. Então, quando ele chegou na terra para entrar, a terra tinha muros, e ele não tinha como, então ele tinha que guerrear. Só que aí Deus falou assim para ele, usa sua mente, meu filho. Estou falando do meu jeito aqui, para vocês entenderem. Faz do jeito mais fácil. Você não nasceu para você guerrear, você não sabe, então vamos lá. Rodeie esta cidade por 6 dias, uma vez no dia. Um dia, 2 dias. No 7º dia, você rodeia 7 vezes. E no final, você toca essas trombetas. Eles tinham aqueles equipamentos deles lá. E quem já viu essa história, é uma história
a Bíblia conta, uma Bíblia que tem há mais de milênios, e tem lá princípios que funcionam. Quando ele tocou a trombeta no sétimo dia, 7 vezes depois dele ter rodeado, as muralhas da cidade caiu, a cidade acabou e ele venceu. Aí agora fica aqui, ele venceu com a força do braço ou com a força da mente? Isso poderia ser em qualquer livro, eu estou trazendo da Bíblia. Então é o que eu gosto de ler. Então, a mente vai te entregar aquilo que você acredita. Eu sei que eu sou uma pessoa agitada, eu uso um cérebro muito agressivo, eu uso um cérebro muito crítico, eu uso um cérebro de muito culpa. Além de você ser ruim para os outros, você é ruim para você. Porque o ser humano não vive feliz se cobrando a ponto de se sentir sobrecarregado. A gente quer sim desfrute. E esse momento de vocês é desfrute e vai vencer quem realmente for já decretado para vencer. Quem entender o processo que vale a pena estar lá e deixar um legado. Eu não, Gi, eu só quero ir para competir. Bom demais, você vai desfrutar a vida. Que massa que você está nessa visão. Só aceita isso. E para concluir, para a gente já terminar aqui, no pós-prova, eu acredito que seja um momento também bem bacaninha aqui para a gente já encerrar, é, lide com seus erros como campeão, sabe? Eu falo que você, afinal de contas, fez aquilo que estava no seu alcance. Você participou daquilo que era proposto para você na sua condição. Você aprendeu aqui que você tem 3 cérebros e que você precisa entender qual que está mais funcionando e ativar o que não está, e é o que precisa, que é o pensante. E ele tem algumas práticas dentro do material, eu deixei para vocês alguma instrução. Você aprendeu que você tem um perfil de comportamento dominante, então você precisa de ter claro como moldar, como encaixar isso em um momento que você está desfrutando, brincando com a sua família, numa prova, em um trabalho, porque ele serve para a vida, ele não serve só para cá, para uma questão de competição, ele serve para a vida, você conhecer seu cérebro e seu comportamento, porque tem muitos prejuízos que possa ser que você esteja vivendo, tanto no relacionamento, quanto na vida profissional, quanto na vida, né, social, quanto de lazer, por conta talvez de um perfil que não está consciente e você talvez não está aceitando. E, pasmem, tem pessoas que acham aí que isso é comum. Sabe em que nível? Já está tão assim calejado que é uma pessoa que às vezes está tão assim usando o cérebro, né, o primário e o perfil às vezes dominante ali, que é muito rápido, eu sou ele, eu sei disso. Vai mandar mensagem para alguém, não fala um bom dia, não cumprimenta, não agradece, não elogia, não reconhece e acha que a vida é assim. Você está enganadinho. Por quê? Você está causando em você algo que está tá te sobrecarregando. Porque a vida é leve, mas eu tenho que ter as práticas. Ah, eu não importo com isso, tá tudo certo, só que você está deixando a semente. E a idade, tudo vai chegar, alguém vai colher alguns frutos. Então, lide com os erros como campeão. O próximo, críticas e elogios, agradeço, mas não dependa deles. Filtra as críticas, né? Usa o que constrói. Por fim, inveja e clima de competição, inveja e clima competitivo. Não há quem suporte você, ver você crescendo, né? Então, não entre nessa, mantenha a sua identidade em Deus. Você sabe que quem te levou lá foi Deus, quem te capacitou para você ter as vistas foi Ele, quem te deu a vida foi Ele. É o que eu acredito, até, né, se tiver alguém aqui com a outra mentalidade, está tudo certo. Mas eu respeito a sua, você respeita a minha. Então, eu acredito que se vocês estão podendo ter esse momento de desfrute, de viver a vida nesses dias tão maravilhosos que é estar preparando para algo tão especial que você talvez nem imaginava na vida um dia estar participando, é ele que te deu o fôlego da vida que você está aí respirando e vai agora desfrutar das coisas que ele deixou na terra para nós, que é a vida, que é as brincadeiras, enfim. Ore a Deus nesses momentos que você
se propor, quem quer ir como realmente um competidor, né, de trazer para casa, quem quer ir para desfrutar, para Deus livrar e guardar, é muito importante reconhecer essa proteção dele. E no final eu deixo aqui até um modelo assim, né, para vocês entenderem o quanto que essa oração ela é importante. Use palavras do tipo: Senhor, fica comigo, me lembra quem eu sou, me dá paz e, e firmeza para essa missão. É o suficiente. Ele é seu pai, ele vai te entender o que você quer dizer com tudo isso, tá? E é isso. Você fez sua parte. Lembre-se sempre disso. Deixe Deus agir. Só faça sua parte. A postura de vencedor, ela é sua depois que tudo termina. É a hora que a gente mais vê quem é esse vencedor. E a oração que deixei na apostila para vocês é: Senhor, conduza meus pensamentos, que você tem que pensar, o que você tem que fazer, e minhas emoções, você tem que respirar, o que você tem que né, verbalizar, o que você tem que trazer para dentro para a emoção não te dar tremedeira, não te dar boca seca, não te dar a vista embaçada. Isso é emoção, é o segundo cérebro, ele traz essas reações físicas. Porque o cérebro que você precisa, ele só vai te gerar estratégia e visão. E olha assim, ó, que eu esteja inteiro na pista, firme o meu propósito, guarda meu corpo, minha mente e meu espírito, que a minha postura te glorifique. Quando eu falo essa última frase, que a minha postura te glorifique, quando eu estava preparando esse material para vocês, eu senti algo muito especial de Deus para falar com vocês assim, ó. Talvez tem muitas pessoas que desejam muito ir para um momento desse e trazer grandes troféus, porque se dedica, sabe, se propõe, investe, mas Gisele nunca deu certo. Poxa, eu chego até um certo nível, eu chego até um certo local, e sempre ali, é sempre naquela situação, eu percebo que eu fico travada, eu não passo. Faço uma autoanálise, sabe? O que vai glorificar a quem te deu a vida, você trazendo esse troféu de volta? Porque às vezes tem pessoas que quando acontece de ganhar algo, ela celebra de forma, eu vou usar essa expressão, injusta. Às vezes ela vai celebrar em um lugar onde vai trair a esposa, vai trair a fé, vai trair os princípios, vai usar, às vezes, algo do valor, ou até mesmo, né, alguma omissão, porque a traição também acontece em omissão. Então, às vezes, o que a pessoa ali planeja depois dessa conquista é muito sério. Pensar em que eu vou investir para que eu receba essa vitória. E não que eu não saiba desfrutar, por isso que eu nunca ganho. Porque Deus é justo. Tá bom? Minha mensagem para vocês é essa. Se tiverem perguntas, dúvidas, estou à disposição. Honrem a família de vocês, que suportam vocês agora nesse momento de treino, né, estar fora, de ter paciência, de estar presente. Agradeça sempre por você estar tendo a vida para poder desfrutar disso. E não esqueça de, quando tiver mérito, né, trazer o que vocês forem buscar, não desvie o alvo de celebrar com quem está segurando as cordas com você. Amém? É isso. Alguém mais? Oi, E Gisele, boa noite. boa Boa noite. noite, meus amigos e irmãos aí que o tiro me deu. É, Parabenizar, primeiramente, aí por toda a sua explanação, por todo o conhecimento que você esbanjou. Eu participei da, da live de ontem também, e é curioso, né? Como a falta de conhecimento das pessoas muitas vezes se torna um obstáculo, né? Ou grande parte das vezes se torna um obstáculo para alcançar o outro nível, né? Nós pensamos que o IPSC, obviamente, é um esporte, um esporte requer de você habilidades motoras, né? Mas nós ignoramos que o acesso a essas habilidades motoras só acontece se você conseguir destravar o seu cérebro. Eu passei um determinado momento assim na minha, vou chamar de
de carreira, né? Como atleta de PSC, sem entender porque eu não conseguia entregar o resultado que eu sabia que eu era capaz, né? Que eu desenvolvia nos treinos, né? E eu só consegui entender isso quando eu passei a valorizar o aspecto mental. Essa live de hoje, se as pessoas tivessem consciência, era para ter o dobro da live de ontem, né? Porque o mental, e quando você lê livros do tema, você vai ver grandes doutrinadores falando aí em 80, 90% da performance numa prova. E depois que você entende, você percebe que de fato assim o é, né? E tudo que você falou aí, eu já venho aplicando na minha rotina de provas, né? Âncoras, as palavras, né, que são, que são, que é o seu propósito ali, né? A música, a oração. É isso que eu queria destacar aqui no final, né? Eu tenho praticado com os meus amigos de squad, orar com os ROs no início da prova ali, e como isso acalma as pessoas, né? Sempre alguém depois vem me dizer, rapaz, muito obrigado por aquela oração, me acalmou, né? Era o que eu precisava ouvir. Então, todo esse ritual que você trouxe, obviamente, toda a parte física, nutricional também, se complementa. Então, eu só quero agradecer você por ter nos ofertado gratuitamente esse valioso conhecimento. E quem esteve agora até o final ouvindo aí a sua palestra foi agraciado, não só com o conhecimento, né, que você esbanjou, mas toda a sua graça espiritual também. Então, que Deus lhe abençoe e que Deus abençoe cada um desses amigos queridos, que eu já vi que tem vários aí no chat. Tá? Com certeza. Nos próximos, Herbert, eu acredito que, né, o nosso presidente, vocês gostaram, né, dessa estratégia que ele usou. Aí eu acredito que nas próximas competições eles vão repetir, a gente vai trazendo aqui mais esse conhecimento, mais estratégia. Então vamos mostrar para ele que a gente gostou, para continuar. Para os outros também que virão, né, outros competidores que talvez agora não estão participando, nas próximas poder ter também. É um projeto que eu sei que está no coração dele. Vamos pedir a Deus para dar tudo certo por isso também. Tá bem? Vamos. Parabéns, Gisele. Faço minhas palavras do Bozon. Orar nos traz paz, isso é importantíssimo. Tudo que você disse aí é altamente importante. Quem empregar vai ver isso. Quem já consegue empregar já vê os resultados. Nós temos o exemplo aí de Bozon aí, destaque aí nacional. É show de bola. Parabéns, parabéns, parabéns. Pena que, como o Bozon disse, muitos não tiveram essa oportunidade que nós tivemos. Muito obrigado, Gisele. Obrigado, CBTP. E parabéns aos colegas aí que vejo, vi tantos aí, aos amigos presentes na palestra aí, por essa noite maravilhosa. Até amanhã, meus irmãos. Uma boa noite na paz do Senhor. Pessoal, se quem quiser fazer mais perguntas, tá aberto para as perguntas aí. Tá, bacana. Quero ver os resultados, vou assistir essas provas. Quero ver vocês lá, 1, 2, 3, 4. Soprando vela, cheirando flor. Zé, vou fazer uma perguntinha para você. Você acha que tem algum remédio que pode evitar? Ou todos durante a prova? Fala novamente, fez um barulho não ouvi. Quais remédios, medicamento que se deve evitar? Que tem alguma disfunção, né? Que tem um efeito colateral, alguma coisa que pode retardar, reflexo, essas coisas. Olha, eu vou responder essa pergunta, assim, aquilo que já vem acompanhando com o médico, acredito que ele já está consciente do que vai fazer sentido. Porque nós, como profissional da saúde, da psicologia, a gente não medica. É a última parte, né? Aí a gente passa para o psiquiatra. Então, eu
defendo quem usa o medicamento, porque se está sendo necessário, é porque realmente vai trazer um benefício, mas leve-se para o seu médico, levando em consideração, assim, eu sei que eu sou uma pessoa que estou trabalhando meu cérebro nisso, meu comportamento nisso, e eu preciso de medicamento para isso. Assim como, né, os colegas aqui disseram, a minha alimentação, a minha atividade física, meu lazer, tudo isso equilibrando, eu preciso de medicamento? Sim. O médico tá ok, continua. Não, fez isso tudo, vamos tirar o medicamento. Então, acredito que teve esse olhar mais amplo, tá? Para a gente não, para eu também não receitar aqui algo nesse sentido. Para de tomar Rivotril, então, pá. Ah, aí cuidado, Tô se o médico brincando. mandar, vai. Lembrando, bem lembrado, Edmar, porque tem É brincadeira. medicamento que vai dar um sono, vai dar distração, né? Às vezes, cuidado com essas questões. Tô A morrer de brincando. antialérgico vai estar lá, ó. Tem mais alguém? Vou perguntar aí, pessoal. Tá à disposição aí, ó. Tem alguma recomendação de leitura? Tem Boa. um livro? É, o meu favorito, que eu sei que eu não vou errar para vocês, vai ser vocês lerem Josué primeiro, tá? Lê lá, viaja nessa historinha para ativar na sua mente uma lembrança de um cara que foi para a guerra, rodeou, derrubou muralha, fez o regaço só pela força da mente. Você vai resolver suas tretas com a força que você está aí dentro. Vai ler Josué primeiro e o Edmar, que inclusive me sugeriu também, né, um livro que chama O Jogo Interno de Tênis. É o jogo interior do É tênis. Interior do Tênis. Isso. É um livro que ele passou, que eu acredito que vai contribuir, assim como assistir, né? Já que você vai estar aqueles momentos de busca de mente, de história, depois para você ter aqui na memória aquilo que te traz esperança, que é o seu cérebro que você está ativando, assiste histórias, né? Aliás, histórias, vê documentários de profissionais que vocês sabem, viram sucesso. A gente tem aí Tom Senna, tem, né, vários na Netflix aí que vai te inspirar a ter esses momentos de visão, assim. É muito bacana o que você falou, Gisele. Eu também gosto de ouvir ou de assistir documentários sobre a vida de campeões. Inclusive, indo para essa etapa de Cuiabá agora, assisti um filme barra documentário, né, bem bacana, King Williams, né? A história do pai de Serena Williams, do cara maluco e disse pra mulher, ó, vamos pra cama, a gente tem que fazer duas meninas e elas vão ser campeãs de tênis e vão ganhar um cheque de US$ 1 milhão. Fantástico, cara. Animal. Muito bacana. Inspira, né? E é interessante, olha aí pra você ver, né? Você vai assistir isso, você não vai assistir pra você pegar a técnica, você vai assistir pra você se inspirar, o quê? A mente, a força, a E isso, coragem. o mindset dele e o mindset que ele é, projetou nas meninas, né? É o que as fizeram ser o que elas eram, né? Assisti hoje também um flash, assim, um recorte de uma entrevista de Tiger Woods no seu primeiro campeonato de golfe. E aí o cara disse pra ele, qual a sua expectativa? Ele disse ser campeão. E o entrevistador se ofendeu com isso aí, né? Com o mindset daquele cara. E, né, se você acha que você não está sendo muito ousado, muito pretensioso, de certa maneira até arrogante, ele disse, não, qual o sentido de você vir para uma competição se não for ganhar essa competição, né? E aí ele disse assim, tá, até o final do dia você vai receber uma grande lição. Aí sorriu e aí até pediu desculpa. Naquele ano, Tiger Woods, o novato, consagrou-se o número um do golfe, né? Naquela ocasião. E eu falo que quando vocês decidirem ser o cara, a mulher, no que vocês estão se propondo a ir e entregar de resultado, vocês vão incomodar muitos. Lembra-se que naquele grupo sempre tem aquelas pessoas que não vão focar com essa exatidão, mas você querendo e focando, às vezes vem um julgamento, vem as críticas, mas ó, o alvo é alvo, meta é meta, foco é foco, e o resto aqui não se distraia. Se for buscar, você traz. Bacana.
Isso é do tamanho dos seus sonhos, né? É, boa. Deixa quem achar que seu sonho é grande. Eu é que sei o que está aqui dentro, né? Isso aí. Começa em acreditar e vai acertar o plate de primeira. Se você pensar que você vai errar ele, você tá certo, você vai errar. Se você pensar que você vai acertar, você vai acertar. Você tá certo dos dois jeitos. Em Provérbios, Edmar, essa passagem está na Bíblia, fala aquilo que você pensa, assim como a sua alma pensa, assim você é. Então, assim, você pensou, você é. Se você pensou, não vai dar muito certo, hoje eu tô trêmulo, hoje eu tô sim, hoje eu parece que amanheci ruim, é o que vai ser. Agora você faz ali, levanta mais cedo, faz um devocional, ativa umas palavras de poder para você, de identidade, de cura, de proteção, liga uma música, um instrumental, uma música que te ativa, que te concentra, respira, dá uns pulinhos, sai para ativa. E ele não é menos que isso. Agora, viu que tá assim, travou, parou, esquece, vai dar ruim. Quando tá assim, você tem que mandar o comando, porque a mente está acuando, o cérebro reptiliano está vindo e ele vai ficar para fuga. Todo mundo que falar com você, você vai achar que você vai ser um leãozinho devolvendo. Alguém te perguntar se vai ser sabe? Você vai se sentir inferior, vai se sentir armado. Aí as emoções começam a vir, os pensamentos, as dúvidas. O cérebro que gasta oxigênio, como é que ele vai pensar? Se ele está precisando de oxigênio, você está gastando tudo para cá. Então, usar essas atividades também vai ajudar bastante. Uma coisa que fez muito sentido para mim quando eu li o jogo interior do tênis foi que ele fala do ego um e do ego 2. Aqui tem dois eus que você tem que administrar. E quando você erra, você não deve se punir. Então, eu trabalho o perdão ali. É muito bonito. Trabalho o auto-perdão para você ir para a próxima pista sem pensar naquela última que ficou para trás. Então, você separar as pistas. Ó, o que aconteceu lá ficou. Se eu acertei, acertei. Ou se eu errei, eu errei. Então, daqui para frente, não deixar uma pista interferir na outra. E isso foi muito importante para mim, que o livro deixou muito claro isso. Então, quando a gente errar, apenas refaz e segue. Se perdoa, né? Segue, porque você não deve se chicotear. Ele fala isso, você não deve se chicotear, pegar o chicote e falar, ai meu Deus, eu errei aquele plate, eu errei aquele metal, eu dei aquele no chute, sei lá. Então, assim, não. O que aconteceu ali acabou. Aquele 7-1 lá da Alemanha a gente não vira mais, porque lá a gente já foi, né? Então, acho que isso fez muito sentido para mim. Eu comecei a colocar em prática e funciona, né? De separar as pistas. Uma pista acabou, acabou. Vamos para a próxima. No livro, quem tiver a oportunidade de ler o livro, tem audiobook também no YouTube lá, é bem legal. Fala e o tênis é muito parecido com o nosso esporte, muito parecido. Depois, na hora que vocês fizerem a analogia lá, que é um treinador de tênis, né? Que ele treinou um grande campeão lá, e ele conta como ele construiu a mente de um campeão com esses pensamentos do auto-perdão, do pensamento positivo na hora de entrar na pista, tudo, na hora de entrar na quadra, que ele fala, né? A gente faz a analogia. Mas E ele, foi muito, muito útil mesmo para mim. quem é o perfil analítico, que é aquele que a gente apresentou, ele de natureza, ele já é muito autocrítico no dia a dia dele. Tudo tem que estar muito exato, muito correto. Vírgula é vírgula, ponto é ponto, não vou, sim, sim, não. Então, se você já é essa pessoa, a probabilidade disso na prova se potencializar, porque você está sob uma pressão, muito maior. Por isso que treinar, assistir, ver um livro desse, assistir o documentário, ouvir pessoas, assistir, né, estar em ambientes que te traga essa desarma você, para você ir praticando né, esses agradecimentos, esses elogios, esses reconhecimentos, na hora da prova funciona. Agora, se eu deixei só na prova porque eu li no livro e não pratico, nós somos treinados. Não garanto. Porque você não tem história, a mente não sabe fazer. Pessoal, mais alguma pergunta aí, quem quiser, tá à disposição. Gisele, boa noite. Parabéns aí pelas suas colocações. É, eu vejo assim também, já você tem, não, é como você falou, e ler um livro e não só ler o livro, mas assimilar e praticar aquilo, porque às vezes você tem pessoas que ficam com você
que são, não vou dizer negativas, entendeu? Mas são aquelas pessoas que, como tem pessoas que de alto astral, que você, até parceiro vamos dizer assim, de quarto, assim, são pessoas que te levam, que são, se você sente um coração bom, uma pessoa que te puxa para cima, e às vezes tem pessoas também que você sabe que você não tem uma empatia com aquela pessoa, entendeu? Então, é, você tem que estar com a mente muito preparada para essas pessoas e não lhe puxar para baixo, não lhe derrubar, concorda? Excelente, excelente. É a hora que o grupo, quem tem resistência de trabalhar em grupo, que é o perfil dominante e o analítico, sofre muito nessas questões, né? Porque você tem que compartilhar, você tem que estar ali com uma pessoa que às vezes é mais distraída, que é mais desfocada, e você é mais sistemático, mais exato. Então, treinar você estar, eu estou aqui e nada me distrai, eu vim para tal, e com muito respeito se posicionar e não ser agressivo, não precisa de, né, às vezes aquela expressão grossa, mas ser ético no sentido de deixar claro aquele ponto de vista para até a pessoa assim, nossa, não tá legal mesmo. É importante, né? Eu falo que se você lê um livro, mas não pratica, também não vai adiantar. Então, se a gente está lendo que o que nos desconcentra, a gente precisa se posicionar, pessoal, por favor, a gente está em um momento assim. E eu falo que quando isso acontece de forma educada, sem o cérebro reptiliano, que é os animais falando, pessoas conversando, a pessoa percebe o quanto que ela estava buscando uma distração e uma pressão, e não para resolver assim, ela tem que voltar para dentro e tirar ela de volta e conversar, não é tirar para fora e voltar para dentro, que já está tudo bagunçado. E muitas pessoas, às vezes, nesses momentos, fazem essas, como se diz, está ali nessa energia diferente de um momento de concentração, de preparo, porque está sem conhecimento de si, tentando fazer dar certo de um jeito desengonçado que não funciona, que é barulhento, que é chamando atenção, porque você só respira, usa esse cérebro quando você silencia, quando você pensa, quando você ouve, não usa cérebro de estratégia no barulhão, não tem. Então, participar de um momento desse, eu parabenizo demais vocês por estarem aqui, porque pelo menos essa turminha aqui não vai fazer voaça. Vai deixar eu fazer depois. Nos dias, pelo amor de Deus, vocês estão treinados que isso vai atrapalhar. Gi, mas eu tô louco para dar uns gritos. Vai você lá para a praça e grita para lá, não grita aqui não. Trabalhar em equipe, né? A gente tem que ter esse respeito. Pessoal, tem mais alguma pergunta aí? Zé, acho que a gente pode encerrar. Então, você tem alguma mensagem para você passar para o pessoal? A gente finalizar? Pessoal, sucesso para vocês. Lembre-se que vocês já estão prontos para isso. Agora é ir fazer aquilo que já está no coração. Se preparar nesses pré-momentos de prova, né, como os treinos aí, como se já estivesse já fazendo, porque vocês já estão prontos. Põe na cabeça assim, eu estou pronto. Eu preciso de, desenvolver agora respiração, pensamento, porque só de você ter decidido isso já estava pronto. Não põe na cabeça que você tem que ficar pronto agora. Isso vai te dar um bug. Você vai pôr na cabeça, eu estou pronto. Eu só estou afinando meu instrumento, mas ele já toca, ele já faz som. Agora eu vou dar uma lapidadinha aqui, ó. Isso vai te ajudar demais. Focar que você sim está pronto, você já é um vencedor, você já decidiu que muitos tiveram assim, eu não vou, eu não consigo, eu não posso, eu não quero. Então, assim, vocês são capazes. Que Deus, quando, né, vocês pisarem lá na pista, pegarem as malas, eu vi que topa essas malas de vocês. Meu Deus, se eu ganho uma mala dessa. Vou começar a praticar esse esporte. Parabéns. CDPT, parabéns. Vocês arrasaram. E material, né, que o pessoal ganhou. Excelente. Então, assim, na hora de pegar essa mala, respire e fale, eu vou buscar o que é meu. E o Senhor vai ser com vocês. Nada, nada, nenhum mal, nenhum acidente, nenhum estresse, nada vai te desfocar daquilo que o seu coração já viu.
e ele viu você dando o grito da vitória, fazendo a sua celebração com a sua família, fazendo a gratidão por você estar lá. Então, sejam abençoados. O Senhor é com vocês onde vocês pisarem. É isso aí. Gisele, então, gostaria de te agradecer, te parabenizar pela palestra, foi um show. O pessoal já está mandando feedback aqui no grupo, já mandou pro Daniel lá, ele já postou, foi um show aqui. Em nome da CBT, da CBTP, gostaria de te agradecer e parabenizar, né? Você ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento, né? Todo esse material que vai ficar disponível para o pessoal que poder usar, né? E vai ser pro resto da vida, né? E que Deus abençoe você, que dê tudo certo aí, sucesso na sua trilha aí, tá bom? Conte conosco aqui, estamos à São, disposição ven- sempre, são tá bom? vencedores. Sucesso para E, vocês. e convidar todo mundo também, que amanhã nós vamos ter a última palestrante, que é a Jamile, que fará 19 horas também, tá bom? Um abraço, fica com Deus, pessoal. Boa noite. Deus abençoe.